Cheguei para o jantar do meu aniversário e encontrei um bilhete na porta. Você não é bem-vinda aqui? Podia ouvir minha família rindo lá dentro. Essa foi a última vez que tentei. Ainda me lembro do frio que cortava o ar naquela noite de 15 de março, véspera do meu aniversário de 28 anos. Eu segurava uma garrafa de vinho branco daquelas boas que tinha comprado numa vinícola durante uma viagem que fiz sozinha no ano anterior para clarear a cabeça. Era um presente para meus pais. Algo para celebrar, talvez rir durante o jantar, relembrar histórias da infância. Até mesmo aguentar algumas fotos constrangedoras que minha mãe sempre adorava mostrar quando tinha visitas. Era assim que eu imaginava a noite. Um jantar tranquilo com minha família, talvez um bolo no final. Nada grandioso, apenas normal, reconfortante. Mas quando estacionei na frente da casa deles, tudo já parecia errado. Nenhum carro extra estacionado na rua como eu esperava. Nenhum balão, nenhuma luz especial nas janelas, apenas a luz amarela do alpendre iluminando a porta da mesma forma que iluminava há 2 décadas. Eu tentei me convencer de que talvez eles estivessem mantendo tudo discreto este ano. Eu não tinha pedido nada, apenas mencionei que passaria lá depois do trabalho. Não era como se eu estivesse esperando uma festa. Então eu vi uma folha de papel presa de forma torta na porta da frente. Apenas uma linha escrita com marcador preto grosso: você não é bem-vinda aqui. Fiquei parada ali por um segundo, segurando a garrafa de vinho com as 2 mãos, relendo as palavras como se talvez eu estivesse entendendo errado. Talvez fosse uma brincadeira, alguma pegadinha que meu irmão mais novo pudesse fazer, mas a caligrafia era inconfundível. Da minha mãe. Aquela cursiva dramática e inclinada com lopes extras no V e no H. Meu estômago afundou. No começo, achei que estava alucinando. Com certeza ninguém coloca isso na própria porta. Não para a própria filha. Não no aniversário dela. Mas então eu ouvi risadas. Não ecos distantes. Não som de televisão. Vozes reais. Familiares. A risada grave do meu pai. A gargalhada aguda da minha irmã. Meu cunhado falando alto por cima de todos como sempre fazia. Pratos tilintando. O timer do forno apitando. Alguém disse: passa o pão. O cachorro latiu uma vez e foi imediatamente silenciado. Eles estavam jantando. Meu jantar de aniversário. Sem mim. Meu primeiro instinto foi bater na porta. Apenas exigir uma explicação, perguntar o que estava acontecendo, o que eu tinha feito de errado. Mas algo dentro de mim, algo velho e desgastado, me impediu. Uma parte de mim que vinha vendo isso acontecer em câmera lenta há anos, como um carro derrapando no gelo em um estacionamento, rodando sem controle, ninguém ao volante. Então, em vez disso, peguei meu celular e tirei uma foto do bilhete. Não por maldade. Por necessidade. Como prova de que aquilo realmente tinha acontecido. Que eu não tinha imaginado. Voltei para o carro, coloquei a garrafa de vinho no banco do passageiro e apenas sentei ali por um tempo, observando a casa através do para-brisa. Eles nem perceberam. Ninguém espiou para fora. Ninguém mandou mensagem. Ninguém se importou. Aquela foi a última vez que vi minha família pessoalmente. Para dar contexto, meu nome é Marina, e eu tinha acabado de fazer 28 anos. Estava morando a cerca de 50 minutos da casa dos meus pais desde os 22, depois de finalmente conseguir um emprego estável em design gráfico. Nada extraordinário, mas eu tinha trabalhado duro por aquilo. Meu relacionamento com minha família sempre foi um pouco tenso. Eu era quieta, a filha do meio espremida entre uma irmã mais velha perfeita, Daniela, e o mais novo barulhento e irresponsável, Felipe, que ainda morava com meus pais aos 25 e de alguma forma conseguia ser o centro das atenções toda vez que estávamos todos no mesmo lugar. Daniela sempre foi o orgulho deles. Casou aos 24, 3 filhos aos 30, casa num bairro nobre, fez tudo certo. Ela e minha mãe eram como melhores amigas que trocavam mensagens diariamente. Meu pai a chamava de minha executiva. Enquanto isso, eu era apenas a Marina. A que nunca causou problemas, que pagava o próprio aluguel, não pedia ajuda e era esquecida nos jantares de família mais de uma vez. Felipe, por outro lado, foi tirado da cadeia depois de uma briga em um bar quando tinha 23 anos e ainda era tratado como um coitado adorável que só precisava de tempo para se encontrar. Eu não era o tipo de pessoa que precisava de validação. Pelo menos, eu não achava que era. Mas ao longo dos anos, todas as pequenas coisas se acumularam. Os aniversários esquecidos. As ligações perdidas. O fato de que meu trabalho e minha vida nunca eram interessantes o suficiente para conversar. Eu sempre era a que era pedida para trazer cadeiras extras no dia de ação de graças. Nunca a que era perguntada sobre trabalho ou relacionamentos.
Uma vez, levei uma namorada para um churrasco em família, e minha mãe a chamou de Júlia a noite inteira. O nome dela era Camila. Ainda assim, eu continuei aparecendo. Porque eles eram minha família. Porque eu achava que talvez um dia as coisas se encaixassem. Que eles me viriam por quem eu era, não por quem eu não era. Então naquela noite parada naquele alpendre, encarando aquele bilhete, senti algo dentro de mim rachar e deslocar. Não raiva. Nem mesmo tristeza. Apenas um silêncio frio e definitivo. Fui para casa. Bloqueei todos os números deles. Um por um. Sem mensagem. Sem explicação. Nem mesmo para Daniela, que tinha parado de me procurar meses atrás de qualquer forma. Ocupada demais com sua família de verdade. Deletei o grupo de família no WhatsApp. Tirei as poucas fotos emolduradas que tinha de nós no meu apartamento. Era como realizar um funeral silencioso. Apenas eu e os fantasmas. Por um tempo não ouvi nada. Ninguém me procurou. Nenhum e-mail. Nenhuma carta. Nenhum sinal de fumaça. Era como se eu tivesse sido apagada. E eu me acostumei com isso mais rápido do que imaginei. Comecei a fazer longas caminhadas. Cozinhei mais. Fui para a terapia. Construí novas rotinas. Até fui promovida. Então, cerca de um ano depois, quase no mesmo dia, recebi uma solicitação de mensagem no Facebook. Era de uma conta que eu não reconhecia. A foto de perfil estava em branco, mas o nome era inconfundível. Meu pai. Marina. Sei que você está chateada, mas precisamos conversar. É urgente. Olhei para a mensagem por um minuto inteiro antes de sair dela. Minhas mãos estavam tremendo. Não respondi. Nem bloqueei. Apenas deixei pendurada ali, como uma fruta podre numa árvore morta. 2 dias depois, outra mensagem. Desta vez de Daniela. Não sei por que você ainda está agindo assim. O que aconteceu no ano passado foi um mal-entendido, mas agora realmente precisamos de você. Mamãe e papai estão com problemas. Por favor, responda. Essa me atingiu diferente. Não era apenas a mensagem, era o tom. Como se eu fosse o problema. Como se eu estivesse punindo eles injustamente. Li novamente, e tudo o que consegui pensar foi naquele bilhete na porta. Nas risadas. Na forma como eles nem perceberam que eu estava do lado de fora. Uma semana depois, as mensagens escalaram. Felipe tentou ligar de um número diferente. Então minha mãe me mandou o e-mail de uma conta da igreja. Eles estavam com problemas financeiros, enfrentando execução hipotecária da casa, e precisavam de ajuda. Dinheiro. Rápido. Aparentemente Felipe tinha acumulado algumas dívidas em nome deles. E Daniela e o marido estavam sem fundos por causa de um projeto de reforma. Eles estavam recorrendo a mim, a filha invisível, a que não era bem-vinda. E agora estavam furiosos por eu não estar pulando para salvá-los. Piorou depois disso. Mensagens cheias de culpa. E-mails longos sobre laços familiares e como você pode fazer isso com sua própria mãe. Até uma mensagem de voz do meu pai, praticamente rosnando que eu estava sendo dramática por causa de um erro e que estava deixando um rancor arruinar a família inteira. Não deletei nada. Estava guardando tudo. Porque algo em mim tinha mudado naquela noite no alpendre. E eu não ia deixar eles reescreverem a história dessa vez. Mas o que eles não sabiam, o que eles ainda não sabem, é que eu não estava apenas ignorando eles. Eu estava planejando algo. E eles não iam ver vindo. Não respondi a nenhuma das mensagens imediatamente. Apenas observei elas chegarem, uma após a outra, cada uma empilhada com culpa, negação e um senso estranhamente casual de direito. Era como se eles tivessem pulado direto à parte do pedido de desculpas e do direto para a parte onde eu deveria salvá-los. Como se nada tivesse realmente acontecido. Como se eu não tivesse o direito de estar machucada. Mas eu esperei. Esperei para ver se talvez, alguém realmente reconhecesse o que fizeram. Não implorar. Não manipular. Apenas assumir. Eles nunca fizeram. Daniela foi a primeira a quebrar o silêncio de uma forma grande. Ela apareceu no meu apartamento sem avisar. Usando óculos escuros enormes e segurando um daqueles cafés gelados meio derretidos que ela sempre tomava quando as coisas estavam estressantes na vida dela. Como quando o marido esqueceu o aniversário de casamento deles, ou quando o filho da vizinha entrou numa escola melhor que a filha dela. Eu nem sabia como ela tinha conseguido meu endereço. Eu sei que você está brava, ela disse no segundo em que abri a porta, parada no meu tapete de boas-vindas como se ele a tivesse ofendido pessoalmente. Mas isso está ficando ridículo. Você está exagerando completamente. Apenas olhei para ela. Ela olhou além de mim para dentro do apartamento, como se esperasse ver sinais de miséria. Uma caixa de pizza. Embalagens de comida delivery. Talvez uma garrafa de vinho barato e um cobertor surrado no sofá.
Em vez disso, ela viu uma sala de estar arrumada, uma pequena estante com livros que eu realmente lia, e o cheiro suave de café e limpador de pinho. Eu tinha construído uma vida tranquila, e acho que isso a desconcertou. O que você quer, Daniela? Perguntei, voz baixa. Eles vão perder a casa, ela disse, dando um passo mais perto como se estivéssemos apenas retomando uma briga de irmãs da infância. Felipe fez merda. Mamãe e papai estão assustados. E agora eles estão me culpando por não fazer mais porque eu não quis fazer uma segunda hipoteca. Mas eu tenho 3 filhos, Marina. Você nem tem. Não, eu disse bruscamente. Ela ficou quieta por um segundo. Você nem estava no jantar, eu disse, ainda segurando a porta. Na noite do meu aniversário. Você não estava lá. Mas você também não ligou. Não perguntou por que eu não estava lá. Eu achei que você tinha cancelado. Daniela olhou para o lado e sua voz ficou monótona. Daniela. Lá estava. A mentira. Tão fácil. Tão ensaiada. E você acreditou nela? Perguntei. Depois de 28 anos de ser ignorada, deixada de lado, excluída? Depois de todas as vezes que eu apareci e te apoiei, estive ao seu lado, você realmente achou que eu simplesmente dei um bolo no meu próprio aniversário? Ela cruzou os braços. Olha, não estou aqui para brigar. Estou só tentando consertar isso. Somos família, Marina. Deixei aquilo pairar no ar por um momento. Então dei um passo para trás e calmamente fechei a porta na cara dela. Ela foi embora sem bater novamente. 2 semanas se passaram. Mais e-mails. Mais mensagens. Meu pai mandou uma que dizia, não queríamos ser cruéis. Foi apenas um momento difícil, e não queríamos drama naquela noite. Precisávamos de paz. Essa ficou comigo. Precisávamos de paz. Como se minha presença perturbasse a paz deles. Como se eu fosse a tempestade. O próximo ponto de virada veio quando esbarrei no meu tio, o irmão mais novo da minha mãe, numa cafeteria no centro. Não via o tio Pedro há mais de 1 ano, mas ele sempre gostou mais de mim do que os outros. Conversamos brevemente pequenas formalidades na maior parte, até ele mencionar a execução hipotecária. Eles estão conversando com todo mundo que podem, ele disse, tentando conseguir alguém para ajudar a sustentar eles por alguns meses. Eu assenti. Ouvi falar. Sabe, seu pai me disse que você ofereceu ajuda, mas depois desistiu na última hora? Minha mandíbula se contraiu. Isso não é verdade, eu disse sem rodeios. Pedro franziu a testa. Não parecia coisa sua. Achei estranho. Então agora eles estavam mentindo. Não apenas encobrindo suas ações, mas reescrevendo a narrativa, tentando me transformar na vilã. Eu sabia que meus pais eram bons em distorcer as coisas, mas isso era novo. E Pedro não era o único. Me contaram através de outra prima que eu tinha abandonado a família na hora da necessidade, que eu era amarga por causa de algo pequeno, e que eu guardava rancor como uma criança. Aquilo foi a gota d'água. Não disse nada publicamente. Não respondi às mensagens nem contei meu lado para ninguém. Apenas comecei a observar, ouvir, prestar atenção. E foi quando descobri sobre a conta. Minha mãe tinha aberto uma conta poupança conjunta em meu nome quando eu era adolescente. Algo que ela me disse que era só por precaução. Nunca usei, nunca mexi, mas descobri através de uma conversa tranquila com Pedro, que costumava trabalhar em banco, que a conta tinha sido fechada há muito tempo e que tinha sido esvaziada 5 anos atrás. Mais de R$42 mil. Dinheiro que deveria ser meu de uma velha herança. Algo deixado pela minha avó que faleceu quando eu tinha 17 anos. Nunca vi um centavo. Pedro pareceu desconfortável quando me contou. Não queria me envolver, Marina, mas achei que você deveria saber. Eles disseram que precisavam para a reabilitação do Felipe. Felipe. Reabilitação número 2, se eu me lembrava direito. Aquela que ele saiu mais cedo porque não estava se sentindo bem. Aquela que meus pais elogiaram ele por tentar. Mesmo que ele tenha desistido e passado o ano seguinte morando de favor na casa de amigos e estourando o cartão de crédito. Me senti enjoada. Não era sobre o dinheiro. Não realmente. Era sobre o padrão. A traição. O fato de que eles roubaram de mim silenciosamente, e então me cortaram quando não era mais conveniente para eles. Eles estavam me usando. Emocionalmente, financeiramente e agora, reputacionalmente. E quando finalmente parei de dar, eles agiram como se eu fosse a que virou as costas. Guardei tudo. Capturas de tela. Mensagens de voz. Cópias dos extratos bancários antigos que Pedro me ajudou a rastrear. Comecei a documentar as coisas, não por paranoia, mas por preparação. Porque eu não ia mais representar o papel que eles me designaram. Então veio a traição que destruiu a última parte de mim que ainda, estupidamente, esperava que eles mudassem.
Foi numa tarde de domingo quando recebi a mensagem. Não de Daniela. Não dos meus pais. Da Camila. Sim, aquela Camila. Minha ex. A que eles tinham chamado de Júlia durante todo aquele churrasco. A que terminou comigo 2 anos atrás porque disse que não queria casar na minha família. Não conversávamos desde então. A mensagem dela era curta, fria e devastadora. Sua mãe entrou em contato comigo. Disse que você está em espiral e perguntou se eu consideraria conversar com você, talvez ajudar você a ver a razão. Eu disse para ela não entrar em contato comigo novamente. Só achei que você deveria saber. Não sei quanto tempo fiquei olhando para a tela. Minha mãe tinha contatado minha ex-namorada pelas minhas costas, disse que eu estava em espiral, e tentou manipulá-la para se engajar emocionalmente comigo novamente para quê? Me fazer sair do meu chilique. Me arrastar de volta para o rebanho? Senti como se não conseguisse respirar. Era humilhante. Era invasivo. E era a violação mais grotesca da minha privacidade que já tinha experimentado. Ela não tinha apenas cruzado uma linha. Tinha demolido um muro. E para quê? Por que eu não abriria minha carteira? Por que me recusei a ser a rede de segurança deles? Naquela noite, sentei na minha mesa e abri um documento em branco. No topo, escrevi. Eles disseram que eu estava sendo dramática por causa de um erro. E embaixo disso comecei a escrever cada momento, cada citação, cada memória, cada mentira. Coloquei tudo em detalhes claros. Datas, registros bancários, nomes, mensagens. Não era por vingança. Ainda não. Era por clareza. Porque quando chegasse a hora, e eu sabia que estava chegando, eu não ia apenas ir embora. Eu ia garantir que eles nunca esquecessem o que fizeram. Por cerca de 2 semanas depois da mensagem de Camila, não consegui dormir. Ficava deitada na cama com as luzes apagadas e encarava o teto, minha mente girando como um disco riscado preso num loop. Continuava repassando cada momento daquela noite no alpendre. O bilhete, as risadas, o calor atrás das janelas para as quais nunca fui convidada. Depois os e-mails, as acusações, as narrativas falsas de vítimas que eles estavam espalhando. E agora isso, minha própria mãe entrando em contato com uma ex com quem não falava há 2 anos, dizendo que eu estava em espiral. Eu não estava em espiral. Eu estava acordando. Mas naquele momento não parecia força. Parecia queda livre. Não contei para ninguém. Não para meus colegas de trabalho. Não para os poucos amigos que ainda mantinha contato. Nem mesmo para minha terapeuta no começo. Apenas desliguei. Entrei no modo piloto automático. Acordar. Banho. Comer algo pequeno. Ir para o trabalho. Sorrir educadamente nas reuniões. Rir quando alguém fazia uma piada ruim sobre planilhas. Responder e-mails como se nada estivesse errado. Eu sempre fui boa em ficar invisível. Fui criada para ser assim. Você aprende cedo quando é a esquecida como se dobrar pequena. Como ocupar espaço apenas o suficiente para ser tolerada, não o suficiente para ser um fardo. Mas eventualmente, essa habilidade de sobrevivência começa a parecer um caixão. Uma noite fiquei até tarde no escritório. Não porque precisava, mas porque não queria ir para casa. Meu apartamento tinha se tornado quieto demais. Silencioso demais. Parecia uma sala de espera onde eu estava sentada há anos, esperando que alguém finalmente entrasse pela porta com respostas. Em vez disso, tudo que eu tinha era um jantar frio e aquela estúpida garrafa de vinho que ainda não tinha aberto do meu aniversário. Ficava no balcão como uma lembrança cruel. Me lembro de estar curvada sobre minha mesa, o brilho do monitor iluminando meus olhos cansados, e apenas sussurrar. Porque eu não era suficiente. Foi a primeira vez que disse isso em voz alta. Não era apenas sobre o aniversário, ou bilhete, ou mesmo dinheiro que tiraram pelas minhas costas. Eram anos de ser o segundo pensamento. O pensamento posterior. O personagem de fundo numa família que sempre me fazia sentir que eu tinha que merecer um lugar à mesa que deveria ser meu por direito de nascimento. E agora eles queriam ajuda. Não porque viam meu valor, mas porque viam minha carteira. Aquela percepção quebrou algo em mim. Mas no silêncio que seguiu, outra coisa começou a crescer. Determinação. Alguns dias depois, marquei uma sessão com minha terapeuta. Não a havia há um tempo, não desde que as coisas com Camila terminaram, e quase cancelei na última hora. Mas fui. Sentei na frente dela, ainda meio naquela névoa, e apenas disse, acho que acabou. Acabou de fingir que eles vão mudar. Ela sentiu, não disse nada. Apenas esperou. E pela primeira vez contei para alguém tudo. Não apenas o nível superficial. Não apenas, minha família não me entende. Contei sobre o bilhete na porta. A herança roubada. As mentiras que estavam espalhando. Camila.
as mensagens, as viagens de culpa, tudo jorrou de mim como água de uma represa rachada. Minha voz tremeu, minhas mãos tremeram, mas não parei. E quando terminei, ela ficou com aquilo por um tempo antes de finalmente perguntar: como seria a cura para você, Marina? Aquela pergunta me assombrou por dias. Não tinha uma resposta no começo. Não tinha certeza se algum dia estaria completamente curada. Mas eu sabia o que não queria mais. Não queria mais ser a filha confiável e invisível. Não queria ser o plano B. A viga de apoio silenciosa segurando uma casa que nunca me abrigou. Então comecei pequeno. Redecorei meu apartamento. Nada drástico. Apenas mudanças. Me livrei do sofá velho que meus pais me deram quando me mudei. Uma herança com manchas de café e uma almofada afundada que nunca me incomodei em trocar. Comprei um que eu realmente gostava. Firme, limpo, novo. Doei roupas velhas. Comprei lençóis novos. Reorganizei os móveis. Coloquei arte nas paredes que eu realmente me importava. Parecia reconquistar espaço na minha própria vida. Então, comecei a cozinhar de novo. Tinha esquecido o quanto gostava. Não apenas refeições de micro-ondas ou macarrão apressado, mas culinária de verdade. Fiz um ensopado de lentilha uma noite. Cozido lentamente por horas com pão naan de alho e cenouras assadas. Encheu o apartamento com calor. Acendi uma vela. Comi em pratos de verdade. Era só eu, mas pela primeira vez isso não pareceu solidão. Pareceu paz. No trabalho, silenciosamente comecei a me candidatar para novas posições. Não porque odiava meu emprego, mas porque percebi que tinha me acomodado. Tinha jogado pelo seguro a vida inteira. Com medo de arriscar. Com medo de ser demais. Meu pai sempre dizia: seja grata pelo que você tem. O que era código para não peça mais. Mas eu queria mais. Então atualizei meu currículo. Comecei a fazer networking. Enviei e-mails. Recebi algumas rejeições. Mas um dia, uma pequena agência criativa entrou em contato. Gostaram do meu trabalho. Ficaram impressionados com uma campanha que ajudei a desenvolver. Me ofereceram uma vaga. Mais responsabilidade. Mais dinheiro. E mais importante, respeito. Aceitei. E pareceu dar um passo na luz do sol depois de anos de cobertura de nuvens. As mensagens da minha família continuaram chegando. Mais desesperadas agora. Mais manipuladoras. Daniela mandou uma foto da casa. A placa de vende-se torta no jardim. Eles estão perdendo tudo, Marina. Por favor, só fale com eles. Felipe mandou uma nota de voz às 2 da manhã. Arrastada. Divagando. Algo sobre como mamãe chorava toda noite. E como eu estava sendo egoísta. Deletei. Minha mãe finalmente quebrou e me mandou um e-mail longo e divagante com o título: Fiz o que achei melhor. Eram 4 parágrafos dela justificando o dinheiro, o aniversário, a mensagem para Camila. Nem uma única frase dizia sinto muito. Nem uma vez ela perguntou como eu estava. Terminava com: você vai se arrepender de virar as costas para a família. Encarei aquelas palavras por um longo tempo. E em vez de chorar, eu ri. Porque pela primeira vez na minha vida, eu sabia que não me arrependeria. Nem um pouco. Minha ascensão não foi dramática. Não houve transformação da noite para o dia. Nenhuma grande revelação. Foi sutil. Constante. Como uma maré lenta chegando, remodelando a costa sem fazer barulho. Comecei a correr de manhã. Apenas meia milha no começo. Depois 1 milha. Depois mais. Montei playlists. Comprei tênis novos. Acompanhei meu progresso. Retomei a fotografia, algo que não tocava desde a faculdade. Limpei a poeira da minha velha DSLR e comecei a fotografar amanheceres, ruas da cidade, pessoas no parque. Fiz uma conta no Instagram para isso. Cresceu devagar. Alguns estranhos comentaram nas minhas fotos. Isso foi bom. Fiz trabalho voluntário nos fins de semana num centro comunitário local, ajudando adolescentes com currículos e inscrições para a faculdade. Me deu propósito. Me lembrou que eu tinha algo valioso para oferecer, que minha voz importava. E fiz novos amigos. Não muitos, mas bons. Pessoas que não me conheciam como a quieta ou a filha reserva. Pessoas que gostavam de mim por mim. A mulher que eu estava me tornando. Ela não precisava da aprovação deles. Não precisava provar seu valor. Mas isso não significava que ela tinha esquecido. Uma tarde chuvosa, quase 10 meses depois daquela noite de aniversário, recebi uma ligação de um número que não reconhecia. Deixei ir para o correio de voz. Mais tarde, escutei. Era meu pai. Marina, não sei mais o que dizer. Sei que te machucamos. Mas isso foi longe demais. Você está escolhendo assistir sua família desmoronar. Espero que esteja orgulhosa.
Ele desligou, sem pedido de desculpas, sem responsabilidade. Apenas mais uma viagem de culpa final. Mas eu não estava assistindo eles desmoronarem. Estava assistindo as consequências que eles construíram finalmente alcançá-los. E em breve, eu estaria fazendo mais do que assistir, porque eu tinha estado me preparando. Pacientemente, silenciosamente, estrategicamente. E quando chegasse a hora, eles aprenderiam exatamente quem eu tinha me tornado sem eles. O e-mail do meu pai, aquele com espero que esteja orgulhosa, não foi o que mais doeu. O que doeu foi o quão previsível era. Porque mesmo depois de tudo, depois do bilhete de aniversário, do roubo da herança, da mentira para Camila, das fofocas que espalharam, eles ainda achavam que podiam controlar a narrativa. Eles ainda me viam como a mesma Marina de sempre. A filha de fundo, a invisível, a que eventualmente cederia, que sempre fazia a coisa certa, mesmo que isso significasse sangrar silenciosamente para o conforto de todos os outros. Aquela versão de mim tinha ido embora. E agora eu não estava apenas me reconstruindo, estava me preparando. Porque quando pessoas assim caem, elas sempre procuram alguém para culpar, alguém para arrastar com elas. E desta vez eu não ia ser a rede de segurança delas, nem o bode expiatório. Desta vez eu ia ser o espelho delas. E eu garantiria que elas não pudessem desviar o olhar. Comecei com os documentos. Pedro, tio Pedro, o único homem honesto que restava em nossa órbita, tinha me ajudado a desenterrar os registros bancários antigos um tempo atrás. Ele discretamente usou alguns contatos na cooperativa de crédito onde costumava trabalhar, e juntos confirmamos. A conta de herança em meu nome tinha sido drenada 5 anos atrás. Pouco a pouco. Saques em caixa eletrônico. Transferência após transferência, todas registradas sob as credenciais de login da minha mãe. Perguntei a ele então, elas podem ser responsabilizadas? Ele suspirou. É complicado. Você era tecnicamente maior de idade quando os saques aconteceram, e se seu nome estava na conta, mas você nunca contestou nada até agora. Não é impossível, mas é um processo longo. Não segui com isso na época. Mas agora as coisas eram diferentes. Não estava mais procurando dinheiro. Estava procurando alavancagem. O próximo passo foi Camila. Levei 3 dias para juntar coragem de mandar mensagem para ela. Não queria mexer no passado, mas devia a mim mesma entender o quão profunda era essa bagunça. Mantive a mensagem curta e respeitosa. Oi Camila, prometo que não estou tentando abrir feridas antigas. Mas preciso perguntar. Quando minha mãe entrou em contato com você, o que exatamente ela disse? Para minha surpresa, ela respondeu quase imediatamente. Ela disse que você estava tendo um colapso, que tinha se isolado de todo mundo. Perguntou se eu ligaria para você e tentaria fazer você sair disso. Fez parecer que você estava entrando em espiral para algum lugar sombrio. Disse que estava com medo pela sua saúde mental. Fiquei chocada, Marina. Eu sabia que as coisas terminaram mal, mas nunca pensei que sua mãe iria tão longe. Fiquei com aquilo por um longo tempo. Eles não tinham apenas manchado meu nome por trás de portas fechadas. Estavam armando preocupação, inventando mentiras sobre minha saúde mental para manipular as pessoas ao meu redor. Não era apenas cruel, era perigoso. Agradeci Camila. Disse que apreciava sua honestidade. E então salvei a mensagem. Mais documentação. Mais peças para o quebra-cabeça que estava montando. Passei o mês seguinte reunindo. Comecei com e-mails antigos, mensagens de Daniela, meus pais, até algumas de Felipe ao longo dos anos. Cutucadas passivo-agressivas sobre como você sempre foi sensível demais, ou, você nunca realmente contribuiu como o resto de nós. Organizei em pastas, tirei prints de conversas, rotulei mensagens de voz. Então fui mais fundo. Pedro me apresentou a uma amiga advogada, a doutora Magda, que se especializava em disputas financeiras e questões de herança familiar. Me encontrei com ela numa tarde de sábado no escritório pequeno e tranquilo no centro. Entreguei um pendrive e a guiei por tudo. Ela ouviu, fez perguntas, anotou. Quando terminei, ela se recostou e disse: elas podem não ter cometido fraude no sentido criminal, mas isso é um padrão de exploração financeira, especialmente se conseguirmos provar coerção ou deturpação. Se nada mais é civil, e francamente é moralmente falido. Aquela palavra, coerção, chacoalhou no meu peito como uma chave numa fechadura, porque era isso que eles tinham feito por anos. Com culpa, com silêncio, com controle disfarçado de cuidado. E agora estavam tentando fazer de novo. Só que desta vez, era eu quem segurava a porta. Doutora Magda me disse que tínhamos opções. Se você quiser processar ou não, ela disse, você tem um caso. Você poderia ir a público. Poderia entrar com uma ação.
Poderia até abordar o banco sobre o uso indevido de identidade, dependendo do que encontrarmos. Mas primeiro, sugiro que você fique quieta sobre isso um pouco. Deixe eles continuarem falando. Deixe eles mostrarem quem são quando acham que você ainda está quieta. E então foi o que fiz. Esperei. E como se fosse programado, eles começaram a entrar em pânico mais alto. Daniela ligou de novo. Deixei ir para o correio de voz. Desta vez a voz dela estava tremendo. Marina, sinto muito. Ok, sinto muito. Não sabia sobre a conta. Não sabia sobre o bilhete. Eu só tive tanta coisa no meu prato. As crianças. Trabalho. Tudo. Mamãe e papai estão. Eles estão desmoronando. Eles brigam o tempo todo. Felipe está ameaçando se mudar. Eles podem perder a casa. Por favor, só fale com eles. Por favor. Então, depois de uma pausa, ela acrescentou. Você não é tão fria assim. Isso não é você. Mas era eu. Não fria. Apenas acordada. Não mais a que segurava a corda enquanto eles jogavam cabo de guerra com minha dignidade. 2 semanas depois, recebi uma ligação de um número que não reconhecia. Atendi desta vez por curiosidade. Aqui é Marina Santos? Sim. Aqui é a investigadora Mendes da Polícia Civil. Recebemos um boletim de ocorrência de um Felipe Santos dizendo que você tem feito ameaças à família. Ele listou seu número e e-mail e disse que você tem enviado mensagens de assédio. Você tem um momento para falar comigo? Meu estômago afundou. Por um breve segundo, o velho medo veio inundando de volta, o instinto de encolher, de pedir desculpas, de suavizar as coisas. Mas me segurei. Não, investigadora. Não entrei em contato com meu irmão há mais de 1 ano. Tenho documentação de toda a comunicação. Ficaria feliz em compartilhar isso com você. A investigadora pausou. Bem, isso é útil honestamente, a declaração dele era fraca. Mas tínhamos que dar seguimento. Se importa de mandar o que você tem? Mandei. Cada e-mail. Cada mensagem de voz. Cada mensagem não respondida. Cada print mostrando que eles tinham sido os que estavam me perseguindo, não o contrário. Nunca mais ouvi da investigadora Mendes. Mas a mensagem estava clara. Felipe tinha tentado escalar as coisas. Talvez por despeito. Talvez por desespero. Talvez porque alguém, provavelmente meu pai, tinha dito para ele fazer isso. E agora eles tinham mostrado suas cartas. Não estavam apenas desesperados. Eram perigosos. O que significava que era hora de eu parar de jogar na defensiva. Liguei para a doutora Magda. Quero ir em frente, eu disse a ela. Não apenas legalmente. Quero ter certeza de que eles não podem fazer isso de novo. Comigo. Ou com qualquer outra pessoa. Ela me ajudou a redigir uma carta de cessação e desistência. Endereçamos individualmente para cada um deles. Meus pais, Daniela e Felipe. Soletrava o assédio, as mentiras, a difamação. E alertava que qualquer tentativa adicional de me contatar, me difamar ou envolver a polícia sob falsos pretextos resultaria em ação legal imediata. Enviei por carta registrada. Assinatura obrigatória. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Sem ligações. Sem e-mails. Sem mais mensagens de voz às 2 da manhã. Apenas nada. Pela primeira vez em mais de 1 ano, respirei aliviada. Mas não tinha terminado ainda. Porque eles tinham passado décadas dizendo a todos que eu era instável, ingrata, sem amor. Eles tinham reescrito nossa história e distribuído como um roteiro. E agora, eles estavam prestes a enfrentar as consequências completas. Não com raiva. Não no caos. Mas com claridade. Comecei a trabalhar em outra coisa. Algo maior. Começou como um documento. Depois um rascunho. Depois uma história. Não para o público. Ainda não. Mas um registro. De quem eu era. Do que eles fizeram. E do que acontece quando a quieta finalmente fala. Porque eles chamaram de um erro. Mas logo, o mundo saberia quantos realmente foram. Passei 3 meses finalizando tudo. Silenciosamente. Precisamente. Não era apenas sobre vingança, embora eu não fosse fingir que uma parte de mim não queria que eles sentissem pelo menos uma fração da dor que me causaram. Era sobre algo maior. Era sobre garantir que a verdade não apodrecesse no meu peito como uma costela estilhaçada. Era sobre finalmente recuperar uma história que foi distorcida desde o momento em que aprendi a falar. E pela primeira vez eles teriam que ouvir. Comecei com o que chamei de o arquivo. Uma pasta simples na nuvem organizada em categorias. Exploração financeira. Manipulação emocional. Exclusão. Campanha de difamação. Ameaças legais. Envolvimento policial. Cada mensagem de voz. Cada e-mail. Cada mensagem que mandaram. Cada mentira que contaram. Catalogado. Com marcação de tempo. E emparelhado com comentários.
Incluí minhas próprias reflexões, as anotações da minha terapeuta com o consentimento dela, e uma linha do tempo de cada incidente importante desde a infância até aquela noite de aniversário com o bilhete na porta. Não era apenas para documentação. Era um espelho, um que eles não poderiam quebrar ou ignorar. Então compilei uma carta. Não um ataque. Um relatório. Um detalhamento completo do que fizeram comigo e por que isso importava. Intitulei A Filha que Vocês Nunca Viram. E enviei. Não para eles. Para as pessoas que eles se importavam. A liderança da igreja deles. O conselho da associação de moradores do bairro. A família dos meus primos. Alguns dos amigos mais próximos deles. As mesmas pessoas que eles tinham dito por anos que eu era distante, instável, egoísta e fria. Cada destinatário recebeu um link para o arquivo. Um bilhete pessoal. Não acusatório. Não cruel. Apenas honesto. Estou compartilhando isso não para envergonhar ninguém, mas para contar a história que nunca me permitiram ser ouvida. Fiquei em silêncio por medo e respeito. Esse silêncio quase me quebrou. Não estou pedindo para escolherem lados. Estou apenas pedindo que leiam. O impacto foi imediato. Não ouvi dos meus pais diretamente, é claro. Isso era esperado. Mas Pedro me mandou mensagem na manhã seguinte. Marina, o que você mandou? As pessoas estão falando. O conselho da igreja está furioso. Alguns dos amigos da sua mãe estão se afastando. Alguns não tinham ideia sobre a herança ou a coisa do aniversário. Uma senhora disse que conhece eles há 20 anos e nunca ouviu eles mencionarem que você tinha um emprego. Quase ri. 20 anos. E de alguma forma eu ainda era invisível, mesmo quando não estava na sala. Mas agora, eles não podiam fingir que eu não existia. Minha história estava lá fora. Sem filtro. Incontrolável. E estava se espalhando. 2 semanas depois que o arquivo saiu, recebi uma carta da igreja deles. Era formal, mas eu podia sentir a emoção por trás dela. Agradeceram minha vulnerabilidade, expressaram preocupação, disseram que tinham entrado em contato com meus pais em particular para oferecer aconselhamento. Um membro do conselho até me mandou um e-mail pessoalmente e disse, não tinha ideia. Sinto muito pelo papel que o silêncio pode ter desempenhado nisso. A repercussão se espalhou como bola de neve. Os velhos amigos de Felipe, alguns dos quais eram conexões mútuas da faculdade, começaram a comentar no Facebook. Coisas sutis. Citações vagas. Nada direto. Mas eu sabia. E mais importante, eles sabiam. A rede social deles estava se desfazendo. As pessoas estavam observando agora. Sussurrando. Eles não eram mais a família amada com a filha do meio problemática que nunca visita. Eles eram os pais que trancaram a filha para fora no aniversário dela, drenaram a herança dela. E então espalharam boatos sobre a saúde mental dela quando ela se recusou a salvá-los. Daniela foi a primeira a quebrar. Ela apareceu no meu novo apartamento. Tinha me mudado um mês antes e não tinha contado para ninguém onde. Ainda não sei como ela conseguiu o endereço. Mas lá estava ela, o delineador borrado, o cardigan se agarrando a ela como armadura, a voz apertada e tremendo. Você destruiu tudo, ela sibilou antes mesmo de eu abrir a porta completamente. Não respondi. Não precisava. Ela avançou. Você sabe o que fez? Mamãe não consegue nem ir ao mercado sem alguém perguntar sobre aquela maldita carta. Papai está sendo afastado do conselho da associação de moradores. E Felipe? Ele está falando em te processar por difamação. Dei a ela um olhar longo e firme. Então calmamente disse, boa sorte com isso. Guardei registros. A mandíbula dela se apertou. Eu não merecia isso, ela disse. Nenhum de nós merecia. Essa foi a gota d'água. Saí, fechei a porta atrás de mim e fiquei na frente dela. Não com raiva. Não com presunção. Mas com algo mais frio. Mais limpo. Eu implorei por anos, eu disse baixinho. Por reconhecimento. Por espaço. Por um mínimo de decência. Dei a todos vocês chance após chance. Nunca explode. Nunca retribui. Continuei aparecendo, esperando que talvez um dia alguém me visse. Dei um passo mais perto. Você fez isso. Todos vocês. Com cada mentira. Cada silêncio. Cada vez que você revirou os olhos e disse que eu estava sendo dramática. Você não se importava comigo, Daniela. Você se importava com a versão de mim que podia controlar. A que ficava quieta e juntava os pedaços. Os olhos dela ficaram vidrados. Estávamos tentando proteger a família. Não, eu disse, a voz endurecendo. Vocês estavam tentando proteger a imagem da família. Antes que ela pudesse lançar outra diatribe, entreguei a ela um envelope. Dentro estava uma carta formal da doutora Magda, a advogada.
Detalhava minha intenção de buscar ressarcimento legal pela herança drenada. Citava números de conta, registros de transação e estatutos legais descrevendo exploração de ativos financeiros sem consentimento. A carta terminava com uma opção: acordo privado, ou vamos para o tribunal. Daniela não disse outra palavra. Apenas foi embora. 3 meses depois recebi um pagamento. R$ 42 mil. Sem pedido de desculpas. Sem reconhecimento. Apenas um cheque pelo correio de uma conta conjunta sob os nomes dos meus pais com o memorando, acordo. Não era sobre o dinheiro. Nunca foi. Mas era a primeira vez que eram forçados a devolver algo. E com isso, a corda que carreguei em volta do meu pescoço por 28 anos finalmente se rompeu. Peguei o cheque, depositei, e transferi metade dele para um fundo de bolsas de estudos local com o qual vinha trabalhando. O mesmo que ajudava crianças que, como eu, tinham sido ditas que não eram suficientes pelas pessoas que deveriam tê-las erguido. A outra metade? Usei para fazer uma viagem. Não férias. Um reset. Fui para uma cabana tranquila nas montanhas. Sem sinal. Sem barulho. Apenas árvores, silêncio e paz. O tipo que eu nunca soube que existia. E na noite final lá, abri aquela mesma garrafa de vinho que tinha levado para a casa dos meus pais no meu aniversário de 28 anos. A que ficou fechada por 1 ano e meio. Despejei uma taça, tomei um longo gole, e escrevi a entrada final no meu arquivo. Eles disseram que eu estava sendo dramática por causa de um erro. Mas nunca foi apenas um. E agora eles finalmente entendem. A filha que descartaram é a mulher que aprendeu a se manter de pé. Não apesar deles, mas sem eles. Fechei o arquivo, fiz upload dele para um drive seguro, e me afastei de tudo. Não amarga. Não quebrada. Apenas livre. Mas a história não terminou ali. Não completamente. 6 meses depois recebi uma mensagem inesperada. Era de uma jovem chamada Isabela. Ela tinha 19 anos. Me encontrou através da conta de fotografia do Instagram que eu tinha começado. Ela tinha visto algumas das minhas fotos de nascer do sol e me mandou mensagem dizendo que elas a ajudaram durante um momento difícil. Conversamos por algumas semanas. Eventualmente ela se abriu. Sua família a tinha cortado quando ela saiu do armário. Disseram que ela não era mais bem-vinda em casa, que ela estava envergonhando eles, que estava escolhendo um estilo de vida ao invés da família. Ela estava morando num sofá de amiga, trabalhando meio período, tentando terminar a faculdade sozinha, e estava se sentindo invisível, sem valor, como se não importasse. Meu coração partiu por ela, porque eu sabia exatamente como era aquilo. Encontrei ela para um café, ouvi sua história, e então compartilhei a minha. Não todos os detalhes. Mas o suficiente. O suficiente para que ela soubesse que não estava sozinha, que a dor que sentia era real, e que ela merecia mais. Ajudei ela a se inscrever para bolsas de estudo. Conectei ela com recursos. Apresentei ela para pessoas da minha rede. E com o tempo, ela começou a se reconstruir. Conseguiu um lugar para morar. Terminou o semestre. Começou a acreditar no próprio valor novamente. E foi então que percebi. Essa era a cura verdadeira. Não apenas me libertar da minha família, mas usar minha dor para evitar que outros se afogassem no mesmo silêncio que quase me matou. Comecei um pequeno grupo de apoio. Nada oficial. Apenas algumas pessoas se reunindo numa cafeteria uma vez por mês. Indivíduos que tinham sido rejeitados, esquecidos ou abusados por suas famílias, que precisavam de um espaço para contar suas histórias sem julgamento. Chamamos de os invisíveis. E cresceu, lentamente, organicamente. De 5 pessoas para 10. Depois 15. Depois 20. Compartilhamos nossas histórias, nossas dores, nossas vitórias. E nos lembramos uns aos outros que não estar em relacionamento com família tóxica não nos tornava sem amor, nos tornava sobreviventes. Quanto à minha família, nunca mais ouvi deles diretamente. Mas Pedro me mantinha atualizada ocasionalmente. Meus pais perderam a casa eventualmente. Não por causa de mim, por causa de Felipe, que continuou acumulando dívidas até que o banco não teve escolha. Eles se mudaram para um apartamento menor. Meu pai se aposentou cedo. Minha mãe parou de ir à igreja depois que muitos dos amigos dela se afastaram. Daniela e o marido se divorciaram. Problemas de dinheiro, principalmente. Ela me bloqueou em todas as redes sociais, mas Pedro disse que ela eventualmente admitiu para ele que talvez eu tivesse razão sobre algumas coisas. Não era um pedido de desculpas, mas era o mais próximo que eu provavelmente conseguiria. Felipe entrou e saiu da reabilitação mais 2 vezes. A última vez que eu vi, ele estava morando com um amigo e trabalhando num depósito.
Pedro disse que ele perguntou sobre mim uma vez. Quis saber se eu era feliz. Eu era. 2 anos depois daquela noite com o bilhete na porta, eu estava num lugar completamente diferente. Não apenas fisicamente, embora tivesse me mudado para um apartamento melhor num bairro que adorava, mas emocionalmente, espiritualmente. Tinha um emprego que me desafiava e me respeitava. Tinha amigos que me viam, que me valorizavam, que não me pediam para encolher para caber no espaço deles. Tinha propósito. Através do grupo de apoio, através do meu trabalho voluntário, através das conexões que fiz com pessoas como Isabela que só precisavam de alguém para lhes dizer que importavam. E tinha paz. A paz real. Não a falsa paz que vem de manter a boca fechada e aceitar migalhas. Mas a paz profunda e inabalável que vem de saber seu valor e não se comprometer. Numa manhã clara de primavera, 3 anos exatamente depois do meu aniversário de 28 anos, acordei com o sol entrando pela janela. Fiz café. Sentei na varanda. E pela primeira vez em décadas percebi algo. Não estava mais esperando que eles me vissem. Porque eu me via. E isso era suficiente. Mais tarde naquele dia, recebi um e-mail inesperado. Era de uma pequena editora. Tinham ouvido sobre minha história através de um amigo mútuo. Estavam interessados em publicar um livro de memórias. Algo sobre famílias tóxicas, cura e encontrar seu próprio caminho. Não tinha certeza se estava pronta para aquilo. Para tornar minha história pública de uma forma tão permanente. Mas então pensei em Isabela. No grupo de apoio. Em todas as pessoas que ainda estavam sentadas em Porsches, olhando para bilhetes que diziam que não eram bem-vindas. Que achavam que estavam sozinhas. E percebi. Minha história não era apenas minha mais. Era delas também. Então disse sim. Passei os próximos 6 meses escrevendo. Não com raiva. Não com amargura. Mas com honestidade. Crua, dolorosa e libertadora. Contei sobre o bilhete. A herança roubada. O silêncio. A manipulação. E a jornada lenta e difícil de volta para mim mesma. O livro foi publicado num outono tranquilo. Não foi um best-seller. Não mudou o mundo. Mas mudou algumas vidas. Recebi e-mails de estranhos. De pessoas que se viram nas minhas palavras, que se sentiram menos sozinhas, que finalmente tiveram a coragem de partir. Um e-mail veio de uma mulher no Paraná. Ela disse: seu livro me salvou. Achei que estava sendo dramática. Achei que estava errada. Mas você me mostrou que eu importo. Obrigada. E foi aí que soube. Todo o sofrimento, toda a dor, toda a solidão. Não foi em vão. Porque agora eu não era mais a filha invisível. Eu era a mulher que se recusou a ficar quieta. Que se recusou a aceitar migalhas, que aprendeu que família não é sangue, é escolha, é respeito, é amor que não exige que você se apague para existir. E quanto à vingança? Eles perguntam se valeu a pena, se me senti melhor depois que tudo saiu. A verdade é, não era sobre se sentir melhor, era sobre se sentir livre. Não queria que eles sofressem, queria que eles entendessem, que a filha que negligenciaram, exploraram e descartaram não era fraca, não era dramática. Não era o problema. Ela era a solução que nunca viram chegando. E quando olho para trás agora para aquela noite gelada de março com a garrafa de vinho na mão e aquele bilhete cruel na porta, não sinto mais dor. Sinto gratidão. Porque aquela noite, por mais devastadora que tenha sido, foi a noite em que parei de esperar que eles me salvassem. E comecei a me salvar. E isso no final foi a maior vingança de todas. Não porque os destruí, mas porque me construí. Pedaço por pedaço. Escolha por escolha. Até que a mulher no espelho não fosse mais a filha invisível que eles podiam ignorar. Ela era Marina. Completa. Inteira. E completamente livre. E essa mulher, ela nunca mais seria invisível novamente. Se essa história tocou vocês de alguma forma, por favor deixem um like e se inscrevam no canal para mais histórias de superação e justiça. Seus comentários e apoio fazem toda a diferença para outras pessoas que podem estar passando por situações parecidas. Até a próxima história!